Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia Sincera, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que a gente tava meio que devendo vocês, porque eu já vi em várias redes sociais, já vi várias pessoas dentro e fora da psicologia falando sobre esse tema, então a gente também quis marcar a nossa presença pra falar sobre tipos de apego. Vocês provavelmente já devem ter visto pelo título do episódio, que tá super em alta, assim, você falar, meio que, você classificar a forma que você se relaciona, como você estabelece vínculo com as pessoas. Então a gente quis trazer aqui os tipos de apego, comentar sobre eles e trazer esse tipo de conhecimento pra vocês, até pra vocês entenderem na hora de vocês se relacionarem com as pessoas. E a gente não tá tirando esse conhecimento do nada, a gente quis trazer uma linguagem super acessível pra vocês, que não estudaram teorias dentro da psicologia e tudo mais. Então a gente usou como base o livro Apegados, um guia prático e agradável para estabelecer relacionamentos românticos e recompensadores. Esse livro a gente super indica, ele é super de linguagem acessível, ele é super fluido a leitura. Então, se vocês quiserem aprender mais sobre o tema, é só vocês darem uma pesquisada aí nesse livro. E aí, gente, pra gente começar a falar de apego, né, como a Ana Tereza falou, essa teoria não vem do nada, a gente não tá falando do nada aqui. E para além do livro, né, tem, enfim, mais uma vez, toda uma teoria que é chamada teoria do apego. E essa teoria, ela foi criada por um psicanalista que é o John Bowlby. E qual é a premissa básica da teoria do apego? Antes da gente falar dos estilos, a gente vai dar um contexto pra vocês sobre essa teoria. A premissa básica é que a forma como a gente se vincula aos nossos cuidadores primários. E aí, só um parênteses. Por que a gente tá falando de cuidadores primários? Porque a gente tende muito a falar de pai, mãe. Mas nem sempre as pessoas que cuidam da gente quando a gente nasce, existem muitos tipos de famílias e de contextos, nem sempre esses cuidadores primários são de fato os nossos pais, as pessoas que, enfim, ou a pessoa que deu luz a gente. Então, vocês vão ver a gente falando muito de cuidadores primários. Então, saibam que é por causa disso. Mas voltando, né? Essa teoria, ela tem como premissa que a forma como a gente se vincula a esses cuidadores primários, ela influencia na forma como depois a gente se apega às pessoas com as quais a gente vai se relacionando ao longo das nossas vidas. É interessante, é legal a gente conhecer um pouco mais sobre a teoria do apego e esses tipos de apego que a gente vai falar daqui a pouco, pra gente conseguir entender e identificar melhor o que, galera, que a gente sempre fala aqui, alguns padrões de relacionamento que a gente tem. Porque eu não sei se vocês percebem, não sei se vocês têm essa consciência de vocês e dos outros, mas, num geral, a gente acaba repetindo diferentes padrões, né? A não ser que a gente entre numa terapia ou alguma coisa nesse sentido, a gente comece a se perceber um pouco mais, a gente só consegue mudar alguma coisa quando a gente percebe, né? Então, assim, identificar esses padrões que todos nós temos é muito importante pra gente poder, inclusive, mudar e ressignificar o que não é legal, né? Enfim, sempre em prol da gente melhorar nossa forma de se relacionar com os outros e a qualidade das nossas relações. Então, esse psicanalista que criou essa teoria, o Bowlby, ele tentava entender como que o relacionamento entre pais e filhos, mas principalmente entre a mãe e o filho, era construído, né, nesses primeiros anos de vida, e qual que era a importância disso no desenvolvimento saudável de uma pessoa. Mas antes da gente seguir falando de apego, eu e a Ana Tereza achamos importante da gente trazer o que é apego, porque a gente não sabe se vocês sabem. Na verdade, assim, até eu, quando estudei a teoria do apego na faculdade, a gente tem um pouco de um senso comum do que é apego, né, Ana Tereza? Mas a gente acha importante a gente tá falando da mesma linguagem que vocês aqui e a gente trazer o que o John Bowlby achava, né, achava não, o que ele considerou na teoria dele que é apego. Então, para ele, o apego nada mais é do que um vínculo que transmite uma sensação de segurança. Então, é diferente de você só ter uma conexão com a pessoa, ou você só, enfim, ter uma relação ou um vínculo, assim. Para ser apego, esse vínculo tem que transmitir uma sensação de segurança. E aí a gente vai sempre aqui falando para vocês, orientando vocês a pensarem nas relações de vocês, seja com os pais de vocês, com os avós de vocês, com os parceiros de vocês, ou, enfim, amizade, né? Aqui a gente vai falar muito de relacionamento amoroso. Confesso que a gente não estudou muito sobre amizade, né? Mas eu acho que é até um tema interessante para ver como que a gente desenvolveria esse apego por relações de amizade. Mas, enfim, prestem atenção quando a gente fala nas relações que vocês identificam isso, né? Quais relações
relações, vocês sentem uma sensação de segurança. E aí, o que o John Bowlby falava? Que o bebê, lá, né, quando ele nasce, ele desenvolve esse apego pela mãe porque ele associa o conforto dele e a proteção dele, naquele momento da vida, à figura de outra pessoa. E essa pessoa, no caso, é a mãe ou quem toma conta desse bebê. Então, é muito a partir desse conforto e proteção que é tão grande nessa fase que, segundo ele, o bebê vai desenvolvendo essa relação de apego com essa mãe. E aí, como que é esse apego e como que é isso que vai ditar o depois, né? Mas o que é importante a gente falar em relação ao bebê nessa relação de apego? Que por mais que essa ligação afetiva e esse apego também aconteça em adultos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, com bebês e com crianças é diferente. Por quê? Porque essa ligação que vai se criando tem como base a satisfação das necessidades básicas. Bom, gente, necessidades básicas de, se alimentar, de sobreviver, né? Um bebê não sobreviveria no mundo sem alguém naquele primeiro momento para cuidar. Isso é um fato. Então, assim, o Bowlby, ele vê muito que essa ligação, ela vai sendo construída na primeira infância a partir disso, porque a mãe tá ali satisfazendo essas necessidades básicas. Então, o que a criança faz para ter a satisfação das suas necessidades? Ela expressa comportamentos que ele chama de comportamentos de apego ou de vínculo, né, conexão, para conseguir manter uma relação com essa figura de apego. E aí, alguns exemplos desses comportamentos são o sorriso, quando o bebê sorri para a mãe, o contato visual, quando ele toca, né, a mãe de volta, quando ele chora. E aí, o que é muito interessante sobre a teoria do apego é que, segundo ela, esses comportamentos que eu falei aqui, sorriso, contato visual, toque, choro, eles estão enraizados em todos nós e, segundo ele, esses comportamentos eles são considerados tão fundamentais quanto outros comportamentos que a gente tem, assim, dentro da gente, que são intrínsecos do ser humano, como, por exemplo, comportamentos reprodutivo e parental. Então, é muito interessante, porque é isso. Segundo ele, a gente tem esses comportamentos que a gente desenvolve lá quando a gente é bebê, pra gente conseguir manter essa relação de vínculo com nossos cuidadores primários e eles cuidarem da gente, que a gente precisa disso, né? Pra satisfazer nossas necessidades, pra gente sobreviver. Só que isso não acaba na infância, né? Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. E a gente continua reproduzindo esses comportamentos nas nossas relações adultas pra procurar esse vínculo e esse apego. E nessa teoria, né, que a Ana Luísa tá falando, ele listou 4 tipos de apego, que praticamente eles influenciam a forma como nós nos vemos, a forma como vemos os outros e a forma como vemos o nosso apego conexão com os outros. Não sei se vocês acompanharam todas essas relações. E os relacionamentos românticos, né, a ideia da teoria é que os relacionamentos românticos que mantemos quando a gente é adulto, eles vão se assemelhar aos relacionamentos que a gente desenvolveu com os nossos cuidadores lá quando a gente era criança. E a partir disso, né, os psicanalistas, né, porque a base vem da psicanálise, o Bowlby, passaram a estudar as interações entre parceiros românticos e como era o desejo que eles compartilhavam de estar perto um do outro. E isso, gente, vem lá de trás. Por isso que a gente bate naquele clichê de psicologia que é importante a gente entender o passado de vocês, as relações familiares, a relação com cuidadores de você, porque determina muita coisa lá pra frente. Só que a gente vale adentrar aqui numa observação super importante. Com o tempo, as pessoas foram desenvolvendo mais a teoria do apego, foram estudando mais, foram compreendendo mais esses vínculos românticos e foram acrescentando mais ideias à teoria para preencher algumas lacunas, né? Porque quando você cria uma teoria de primeira, não necessariamente você preenche todas as lacunas dessa teoria. Então, vale ressaltar, né, a importância também das experiências relacionais ao longo da nossa vida como um todo, assim, também. Porque não só as relações com os nossos pais e cuidadores, mas também relações com outras pessoas também vão influenciar e nos moldar também. Então, eu acho que a gente também não pode tirar esse peso e só ficar mãe, pai, cuidador primário, porque é muito mais complexo, mas a gente tá tentando trazer muito resumido e mais sumarizado pra vocês, porque a nossa intenção aqui não é a gente estudar a fundo e sim trazer o que é importante pra vocês sobre essa teoria. Certamente, mas é muito importante trazer isso, assim, né, de que eles começaram colocando realmente um peso e uma responsabilidade muito grande, não só nos cuidadores primários, mas uma das críticas é o peso que eles colocavam na mãe, por exemplo, né? Então, se essa mãe não era suficientemente boa. Eu ia usar exatamente esse termo que eu tava pensando se eu falava. É porque é o termo da teoria, gente. Não levem ao literal. Mas tinha esse termo, não é nem dessa teoria especificamente, é de outra, mas também é algo que conversa muito com a teoria do apego, e eles usavam muito esse termo de mãe suficientemente boa, né? E aí depois muita gente veio criticar. Eu acredito que, de
forma muito correta. A responsabilidade e o peso que colocavam na mãe, né? Em relação a ela ser suficientemente boa e como que isso afeta, enfim, é um peso muito grande. E para além disso, não só em relação à crítica da questão do gênero, mas em relação ao mesmo fato de que não são só as nossas experiências da primeira infância que vão ditar. Certamente elas têm uma influência, mas, gente, a vida continua e a gente vai seguindo se relacionando. E, por exemplo, relações muito tóxicas ou muito abusivas, coisas do tipo, também vão influenciar. Não é só aquela relação que a gente estabeleceu com os nossos pais, né? Então, assim, depois outros estudiosos, como a Ana Teresa falou, chegaram para acrescentar um pouco isso, né? Peraí, não é só nossos pais. Nossas experiências, no geral, também vão moldando a forma como a gente vai criando aí esse nosso estilo de apego. Então, os pesquisadores, né, para começar a identificar esses tipos de apego, as experiências de apego com os cuidadores primários, eles fizeram um negócio chamado teste de amor. Eles pediram a voluntários para ficar assinalando, né, afirmativas entre 3 opções que tem, né, no teste, que descreveria melhor os seus sentimentos e atitudes em relação a relacionamentos, e as afirmações, né, cada uma das 3 correspondiam a um tipo de apego. Então, de acordo com o candidato ia assinalando, você já conseguiria entender e rastrear qual é o tipo de apego das pessoas. Bora ler essas afirmações aqui para ver o que nossos ouvintes se identificam? Vamos lá. Eu tô rindo, mas eu tô com vontade até de morrer. A primeira afirmação é: acho relativamente fácil ficar íntimo das pessoas e me sinto à vontade a depender delas e deixar que elas dependam de mim. Eu não me preocupo com frequência em ser abandonado ou com o fato de alguém ficar muito próximo de mim. Não me sinto inteiramente à vontade tendo intimidade com os outros. Acho difícil confiar inteiramente em outras pessoas. Acho difícil me permitir depender deles. Fico nervoso quando alguém fica muito íntimo e, com frequência, parceiros amorosos querem que eu seja mais íntimo do que eu me sinto confortável sendo. E a última afirmação é: acho que os outros são relutantes em ficar tão íntimos quanto eu gostaria. Eu, com frequência, me preocupo se o meu parceiro realmente me ama e se vai querer ficar comigo. Quero me fundir completamente com a outra pessoa e esse desejo às vezes assusta e afasta as pessoas. E aí, galera, com qual vocês se identificaram? Eu acho que me identifiquei mais com o primeiro. E pra dar o spoiler pra vocês, é apego seguro. O segundo é apego evitante. E o terceiro é o estilo de apego ansioso. Gente, eu ainda não sei com qual eu me identifiquei. Porque eu achei que eu tinha me identificado com o 2, com o evitante. Mas não, acho que não. Aí daqui a pouco a gente fala, né? Porque às vezes eu acho que eu sou um misto de evitante e ansioso, Ana Teresa. Mas a Ana Teresa, como minha amiga, que ela sempre dá uma aliviada nas minhas noias, né? Vamos continuar o episódio e vamos dar uma analisada, porque a gente vai trazer aqui vários exemplos até pra vocês verem se vocês se identificam. Então agora, a gente falou o resultado e a gente vai adentrar nos tipos de apego, assim, pra vocês entenderem o que são esses tipos de apego e como é que eles se caracterizam. Então, o apego seguro, você se sente à vontade em relação à intimidade com seu parceiro ou parceira. Isso é, você tem baixa negação à intimidade, você não tem medo de se pôr íntimo ali. E você não fica obcecado no que se refere ao relacionamento. Você não tá ali, nossa, a pessoa não me mandou mensagem, sei lá o quê. Aquilo ali não vira uma obsessão pra você. Ou a capacidade do seu parceiro de responder o seu amor, né? Do tipo, não é uma obsessão se o seu parceiro está te dando o suficiente, se o seu parceiro te ama o suficiente. E isso tem baixa ansiedade quanto ao relacionamento. Você tem menos ansiedade e você se sente mais seguro, né? À toa que é apego mais seguro. Então é como se você navegasse junto com ele, é um amor calmo. Isso eu acho que é muito importante trazer, gente. Muitas vezes, apego seguro são amores calmos, são amores mornos, não é aquela intensidade, não é aquele filme de cinema que você briga e você volta e você vai. E são amores mais saudáveis, assim. Sinto dar o primeiro tapa na cara de vocês. E só pra trazer mais alguns exemplos pra vocês de apego seguro, né? Então, é um relacionamento, né? Uma relação confiável e consistente, em que a pessoa toma decisões junto com você, tem opiniões flexíveis em relação a relacionamentos. Isso é muito importante, gente. Comunica bem as questões do relacionamento. Consegue chegar a um acordo durante uma discussão. Não tem medo do compromisso ou da dependência. Não considera o relacionamento algo que requer esforço. A proximidade cria mais proximidade ainda. Apresenta amigos e família logo no começo. Expressa sentimentos naturalmente e não faz joguinhos. Eu vou falar que depois desses exemplos eu me identifiquei. Eu sou um misto de maluquice, né, Ana Teresa?
Então, o que o livro, quando eu tava lendo, falou é que você pode ter por exemplo, apego, né? Que você se identifica mais, mas você pode ter traço dos outros. Porque, gente, nada na vida é preto e branco. Então, acaba que você pode ter alguns traços. Talvez alguns traços, sei lá, do apego ansioso ou do apego evitante, talvez eu me identifique. Mas isso não quer dizer que eu formo vínculos de apego ansioso ou vínculos de apego evitativo. Muito importante você falar isso, né? Até pelo que a gente falou de experiências, né? Que não é só a relação com os nossos pais, com os nossos cuidadores primários, né? Mas nossas experiências certamente vão moldar, né? Eu adoro usar a frase traumas cria. Mas vamos... Calma aí. Cara, desculpa, hoje eu tô naquele humor meio maluca. Tá, vamos lá. E vamos falar então do apego ansioso. Se você anseia por intimidade e proximidade, isso é, se você tem uma baixa negação à intimidade, mas tem muita insegurança em relação ao rumo que o seu relacionamento tá tomando, e pequenas coisas que o seu parceiro ou sua parceira faz tendem a te deixar alerta, isso é, você tem uma alta ansiedade em relação ao relacionamento, então lembrando, baixa negação à intimidade, mas alta ansiedade em relação ao relacionamento, talvez você tenha um tipo de apego ansioso. E um dos exemplos que a gente pode trazer, né, pra você identificar o apego ansioso, né, é você querer muita intimidade no relacionamento. Você expressa as suas inseguranças e você se preocupa o tempo inteiro com medo de ser rejeitada, né? É uma grande preocupação dentro da relação. Você fica infeliz quando você não está num relacionamento. Você faz joguinhos pra manter a atenção e interesse do seu parceiro ou de parceira. Tem dificuldade de explicar o que está incomodando e espera que o outro adivinhe. Você faz drama. Você esforça-se por negar a si mesmo nas relações, no sentido de você se anula dentro das relações, porque afinal você tem um grande medo de ser rejeitado, então você começa a se moldar pra você ter 100% de certeza que você vai ser rejeitado. Mas, gente, spoiler, isso gera autossabotagem, porque a pessoa não vai começar a gostar de quem você é, e sim da imagem que você criou. Então, outra característica também, você deixa de dar o tom do relacionamento, assim, no sentido de você não põe as suas vontades ali, você não tá construindo um relacionamento junto, você tá deixando o outro construir, você começa também a tomar uma decisão, uma postura, na verdade, muito passiva. Você se preocupa-se muito com o relacionamento, você tem medo de que pequenos atos vão arruinar a relação. Acredita que se precisa se esforçar muito para manter o interesse do seu parceiro. E você suspeita que o seu parceiro possa ser infiel muita parte do tempo. Lembrando, gente, que a gente tá falando aqui, é muito importante isso que a Ana Teresa falou, tá? A gente tá definindo, classificando, mas também não coloquem... Não é pra estar escrito em pedra e não coloquem numa caixinha tão firme assim, porque a gente pode ter características de um ou outro, principalmente em relação às nossas experiências de vida, que também vão ditar, enfim, a forma como a gente sente e pensa nas nossas próximas relações, né? E aí a gente vai agora pro apego evitante. E como é que a gente identifica, né, o apego evitante? Se você fica pouco à vontade quando as coisas ficam muito íntimas e próximas e valoriza mais a sua independência e liberdade do que o relacionamento, então isso significa que você tem alta negação à intimidade. E tende a não se preocupar com os sentimentos e o compromisso do seu parceiro em relação a você, ou seja, tem baixa ansiedade diante do relacionamento, muito provavelmente você tem um apego evitante. E aí, alguns exemplos, né? Então, se você envia mensagens contraditórias, como assim mensagens contraditórias? De que, às vezes você fala alguma coisa, você fala que você gosta, que você tá amarradona na pessoa, que tá apaixonado, que você quer estar num relacionamento, mas as suas ações não condizem tanto, né? Você não demonstra de fato em ações que é aquilo que você quer, e aí isso pode acabar ficando um pouco contraditório. Um exemplo que me veio aqui, que eu penso na minha realidade, né? De algumas amigas heterossexuais, e ela tá saindo com o cara, tá ficando com ele, o cara fala que tá gostando muito, mas não pode apresentar pros amigos, não pode apresentar pra família, as pessoas não podem ficar sabendo, porque é intimidade demais, gente. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. São as famosas pessoas que não querem assumir, né? Que não assumem as outras. E aí, junto disso, né? São pessoas que valorizam bastante a própria independência, que desvalorizam o outro, né? Ou parceiros anteriores, que usam uma estratégia de distanciamento, seja emocional ou físico. Então, aquela pessoa que você tem muita dificuldade de encontrar. Vocês estão se relacionando, vocês já estão ali há um tempo, mas é um parto pra você conseguir encontrar essa pessoa, que enfatiza fronteiras muito fortes, assim, no relacionamento. Quando a gente fala fronteiras, gente, é de limites, assim. E, gente, lembrando, limites são muito importantes, né? Mas a gente sempre vai falar do equilíbrio, né? Porque pouco limite, nem muito limite, é o ideal, dentro de determinados contextos, óbvio. Se você tem uma visão romântica e realista do que um relacionamento deveria ser,
E é interessante a gente falar disso de visão irrealista. Não sei se pra vocês parece contraditório, porque, bom, se é uma pessoa que se distancia, né? Como é que ela tem uma visão irrealista? Como é que ela tem uma visão idealizada? Bom, gente, porque muitas vezes, quando a gente tá idealizando muito uma coisa, a gente tá se distanciando dela. Porque a gente não tá querendo viver a realidade daquilo, né? Então, você idealizar muito uma relação é você se afastar da possibilidade de uma relação real que envolve intimidade, vulnerabilidade, enfim, e todas essas coisas que, no geral, as pessoas com apego evitante evitam. Então faz sentido que elas idealizem demais também os relacionamentos, né? Porque elas se distanciam da possibilidade de viver alguma coisa real. Eu acho muito importante esse ponto que a Ana Luísa trouxe. E também acho legal acrescentar que quando você idealiza também, você tem uma expectativa irreal para sua relação. Então qualquer erro, qualquer dificuldade, porque toda relação vai ter erros e dificuldades da outra parte, você já acha a desculpa perfeita para manter a distância. Então acaba que é meio que uma armadilha um pouco para quem tem apego evitativo, porque acaba que você tem noções de relacionamento que nunca vão ser concretizadas por ninguém. E aí você vai acabar o quê? Independente, sozinho. Se chama defesa, é uma ótima defesa pra essa galera. Também são pessoas muito desconfiadas, né? Às vezes tem medo que, sei lá, que o parceiro esteja se aproveitando dele, algo nesse sentido. Tem uma visão um pouco rígida do relacionamento, né? E regras inflexíveis em relação ao relacionamento. É bem o que a Ana Teresa tava falando de, assim, tem que ser desse jeito e ponto. Se não for, acabou. Qualquer motivo é motivo, né? Bem inflexível. Mais uma vez, é uma desculpa pra não se relacionar. E durante uma discussão, essa pessoa precisa ir embora ou explode. E ela não deixa suas intenções claras, né? A gente falou isso também lá no início. São pessoas que realmente não deixam suas intenções claras, até porque muitas vezes eu diria que para elas mesmas isso não tá muito claro, né? Só uma coisa importante da gente falar é que muitas dessas coisas não são conscientes, tá? Muitas pessoas com apego ansioso ou apego evitante não estão pensando, nossa, eu não quero me relacionar. Às vezes elas estão falando constantemente o quanto que elas estão doidas para se relacionar, mas inconscientemente nas ações e nos comportamentos elas estão fazendo de tudo para não se relacionar. Então, só para trazer para vocês, é isso, né? Nem sempre é consciente. Inclusive, na maioria das vezes, não é. A não ser que o quê? As pessoas façam uma boa terapia. E aí, a gente vai pro apego evitante ansioso, que é se você fica pouco à vontade com a intimidade, mas ao mesmo tempo você se preocupa muito com a disponibilidade do seu parceiro. Então, você tem uma rara, que a gente chama combinação de ansiedade e negação do apego. Então, você quer, mas ao mesmo tempo você tem medo e nega, aquela coisa meio misturada. E é importante a gente falar, gente, que só uma pequena porcentagem da população se encaixa de fato nessa categoria, né? E se você se incluir nela, tudo que a gente falou aqui de informação sobre o estilo ansioso e sobre o evitante tem a ver com você, então por isso a gente não vai repetir pra não ficar, enfim, muito repetitivo. Mas é basicamente um misto dessas duas últimas que a gente acabou de falar. E, gente, a gente agora listou, né, os tipos de apego, e a gente vai querer focar agora um pouco nessa reta final do episódio sobre o efeito positivo do apego seguro. Acaba que não é incomum que o apego evitante acaba se relacionando com o apego ansioso, porque é uma relação muito intensa de um querer muito e outro querer pouco. Só que a gente tem pesquisas que apontam que quando você se relaciona com o apego seguro, você tem relações mais calmas, níveis de satisfação melhores no relacionamento. Não tem problema nenhum se você é um apego ansioso, se você é um apego evitante ansioso, mas se relacionar normalmente com pessoas seguras vai te gerar mais calma e estabilidade nas relações. E, gente, uma coisa muito importante a gente falar aqui, eu sei que eu acabei de comentar, mas só pra reforçar, a ideia, pelo amor de Deus, não é, primeiro, assim, sei lá, vocês se identificarem com isso, se colocarem numa caixinha e, meu Deus, ferrou, tô fadado a ter relacionamentos ruins porque eu tenho esse tipo de apego, algo nesse sentido. Não, a gente tá trazendo isso pra informar vocês, até pra vocês poderem, talvez, ter consciência de alguns comportamentos que vocês têm e vocês não sabem. E como eu falei lá no início do episódio, pra vocês olharem pra isso e poderem trabalhar em cima disso, né? Nada tá escrito em pedra, gente. A gente, inclusive, se vocês se identificam com algum desses outros apegos que não o seguro, não necessariamente é culpa de vocês, né? Como a gente falou, isso tem muito a ver. Não que tenha um culpado necessariamente, nem os nossos cuidadores primários, que na maioria das vezes eles estão fazendo o melhor que eles podem também. E eles também têm as questões deles. A gente sempre fala isso, né? Nossos pais têm as questões deles, os nossos avós têm as questões deles e por aí vai. Então, assim, não é pra achar um culpado na situação, muito menos vocês,
é realmente só pra trazer consciência e vocês irem identificando e poderem ir trabalhando pra desenvolverem formas de se relacionar mais saudáveis. Só deixar isso muito claro pra ninguém sair daqui desesperado da gente falando de que os estudos mostram, né, que as pessoas com estilo de apego seguro têm níveis mais altos de satisfação nos relacionamentos e se alguém não tem esse estilo de apego, ficar desesperado. Gente, não é isso, tá? A gente pode sempre melhorar e se trabalhar, né, pra ir desenvolvendo formas de se relacionar mais saudáveis. E eu queria trazer uma pesquisa que os pesquisadores, né, eles quiseram avaliar o funcionamento de casais com diferentes tipos de apego. E os casais seguros, que os dois têm um apego seguro, funcionavam melhor que os casais inseguros, aqueles que os dois tinham estilo de apego ou ansioso ou evitante. Mas o interessante é que não teve nenhuma diferença na pesquisa entre os casais que são os dois seguros e os casais que são mistos, que um é seguro e o outro é evitante, ou um é seguro e o outro é misto. Aqueles que têm só um parceiro com estilo de apego seguro demonstravam menos conflitos e foram avaliados como tendo um funcionamento melhor que os casais inseguros. Então, meio que dá a entender que se uma pessoa do casal já tem um apego seguro, já é o suficiente para você ter uma qualidade de relação melhor. Não é só seguro com seguro que vai fazer isso, mas normalmente casais que um é evitante, outro é ansioso, os dois são ansiosos ou os dois são evitantes, normalmente não tem níveis tão altos de satisfação nas relações. E o que isso nos mostra, né, gente? Pra gente fechar aqui o episódio, né? Que as pessoas com estilo de apego seguro não só se saem melhor em relacionamentos, né? Mas eles também criam o que eles chamam, e eu achei sensacional, de um efeito amortecedor. Então eles conseguem, de algum modo, elevar a satisfação do parceiro inseguro ou evitante com o relacionamento e funcionar no mesmo alto nível, assim. Então essas pessoas conseguem, né? O que faz muito sentido, porque, gente, quando a gente se relaciona, é muito comum da gente ir aprendendo formas de se relacionar, aprendendo comportamentos, sejam eles saudáveis ou não, no relacionamento, né? Muitas vezes a gente acaba criando um espelho com essa pessoa que a gente se relaciona. Então faz sentido que tanto pro positivo quanto pro negativo isso aconteça, né? E no caso, como a gente tá falando das pessoas com apego seguro, esse espelho acontece pro positivo, né? De desenvolvendo formas mais saudáveis mesmo de se relacionar. E aí, como a gente tava falando, né? Que essa descoberta nos fala que se você tá com alguém seguro, que tem esse estilo de se relacionar e estilo de apego seguro, essa pessoa provavelmente vai te conduzir para uma posição mais segura também. E esse foi o episódio de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido aí muito sobre estilos de apego. Eu, pelo menos, gosto muito de explicar pros meus pacientes, que eu acho que atualmente se popularizou e virou uma forma muito didática, né, da gente falar sobre relacionamentos. Então, se vocês quiserem ficar por dentro dos nossos conteúdos, saber o que a gente tá fazendo, vai lá conferir o nosso Instagram, @podcastpsicologiasincera. A gente avisa quando tem episódio novo. E compartilha pelo Instagram pra gente também poder ver que você tá ouvindo esses episódios. Marca a gente adora. Recomenda pros seus amigos, envia esse episódio, manda lá no grupo lá do WhatsApp quem precisa saber mais sobre apego. E também não esquece de classificar esse podcast com 5 estrelas, né? Vamos pedir esse biscoito aí pra vocês. E também vocês podem descobrir o que eu e a Ana Luísa estamos fazendo nas nossas vidas profissionais, pessoais, no meu Instagram, @AnaTeresaCavalcante, e Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. Como vocês já sabem, essas informações vão estar aqui na descrição do episódio, junto com o Instagram do nosso editor maravilhoso, Rodrigo Moreno, e do nosso designer, Fernando Picamilho. Vocês podem conferir o trabalho deles aqui embaixo na descrição do episódio. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.